a gente está indo para os finalmente do nosso curso. Nós estamos falando um pouquinho sobre proteção contratual. Eu falei que o direito do consumidor é pela unilateralidade, quer dizer o que? É o fornecedor que produz o produto sem conhecimento do consumidor, né? Que os contratos normalmente são de adesão, e aí o código de defesa do consumidor ele vai romper com a tradição do direito civil clássico, superando o princípio do pacta sunt servanda, tá certo? E criando princípios específicos da relação de consumo. Que princípios são esses, né? Que a gente vai conhecer agora. Que princípios são esses? Rompe com o princípio do pacta sunt servanda, oferta como mero convite, a oferta agora é vinculativa, tá certo? O contrato de consumo não é analisado como um contrato feito entre as partes, então você tem aí a superação do princípio do pacta sunt servanda para a interpretação das cláusulas mais favoráveis ao consumidor e o afastamento das cláusulas exorbitantes. Então você tem primeiro o princípio da preservação explícita dos contratos de consumo. É nula uma cláusula contratual abusiva, não invalidando o contrato. Então você afasta a cláusula abusiva e continua o contrato. O princípio da transparência contratual. Por quê? Porque você vai ter aí que o juiz, o consumidor, o fornecedor, ele tem que dar acesso ao consumidor para que ele tenha conhecimento das suas cláusulas, entendeu? A interpretação mais favorável ao consumidor lá no artigo 47, muito importante isso. Né? Porque se o consumidor é vulnerável, a interpretação todo o código deve ser mais favorável a ele, principalmente seguro-saúde, seguro bancário, esses contratos que você nem sabe quais são as cláusulas, tá certo? O princípio da vinculação pré-contratual. Você faz o acordo, faz um monte de negócio jurídico, vai comprar o bem, chega lá não pode comprar, e aí fica como? Então você tem aí os escritos particulares, os recibos, os pré-contratos, tudo isso aí vai garantir para você aí uma possibilidade judicial de se fechar aquele negócio jurídico. Tá certo? E o contrato de adesão afastado, tá certo? Afastado no sentido não de você afastar o contrato de adesão, mas de você discutir a possibilidade do consumidor não ter participado daquele contrato e ele nem saber dos termos, que normalmente não são disponibilizados para ele, não ficam em plataformas e você só vai clicando aceite, porque o consumidor não pode discutir ou modificar substancialmente o seu contrato. Então, consequente, a ideia é, tá certo? Resolução alternativa, outras formas de você resolver o contrato, permitindo que o contrato não diminua, tá certo? Então você tem, não rompa, você está entendendo? Então você tem que dar clareza dessas informações para o consumidor, para que as cláusulas tenham que estar legíveis, tem que estar bem claras, entendeu? Porque o consumidor ele fica muito, como se diz, vulnerável, tá certo? Não é pelo fato de existir a cláusula, tá certo? Em negrito, não é suficiente para atender à exigência do artigo 54, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, tá certo? É importante você falar as cláusulas mais importantes do contrato para o consumidor. Tudo é culpa do segurado, não dá, tá bom? Deve ser informado dessas cláusulas antes de fechar o contrato. Compras fora do estabelecimento, tá certo? Então isso quer dizer o quê? Você comprou fora do estabelecimento, você tem 7 dias para arrepender, que é o caso das compras pela internet, 7 dias, tá? E você tem aí trocar o produto. Acabei de comprar um produto pela Nike, agora estou trocando o produto porque não coube no pé do meu filho a chuteira, eu vou ter que trocar. Isso é natural, entendeu? Então você tem um rol exemplificativo de compras realizadas fora do estabelecimento e via internet, por telefone, em domicílio, por correspondência. Tudo isso aí permite que o consumidor ele tenha uma perspectiva de troca desses produtos, tá bom? As compras coletivas também passam pela proteção do consumidor, o atendimento facilitado ao consumidor, tá certo? O arrependimento dos 7 dias, tá? Para que o consumidor possa, já que não conseguiu
resolver aquele problema, ele trocar o produto, tá certo? O direito de arrependimento dentro do estabelecimento, normalmente 30 dias, tá certo? Também é uma mera liberalidade, mas o consumidor tem 3 dias para trocar o produto comprado, verificar todo o produto, e depois 30 dias, se por acaso uma roupa que não deu certo, um bem que não deu certo, tá certo? Os bens duráveis são 3 meses, a garantia, a possibilidade de verificação. Tá claro que tem vários tipos de garantia que nós já discutimos anteriormente. Daqui a pouco a gente continua.